Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da Palavra de Deus, amém? Estamos estudando a Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, e queria agora convidar você que está seguindo ou que está assistindo pela primeira vez, que nós pudéssemos agora entrar em espírito de oração, pedindo para Deus que dê toda a direção desse nosso trabalho, que eu possa ter uma clareza de expressão falando pelo próprio Espírito Santo, e que você possa também ter o discernimento do Espírito para entender essa palavra, colocar no seu coração e ela venha produzir efeito na sua vida, amém? Senhor meu Deus, Pai querido e amado, neste momento, Senhor, nós já estamos entrando na Tua presença. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, para que nossa oração possa chegar até o céu, a sala do trono. E pedir, Senhor, que o Senhor se faça presente aqui agora e também em cada lar, na vida de cada pessoa que nos assiste. Que essa palavra, Senhor, venha realmente, Senhor, fazer uma diferença nas nossas vidas, que nós tenhamos, Senhor, o perfeito entendimento daquilo que o Senhor quer falar com cada um neste dia, Senhor. Fica aqui, Senhor, fica conosco. Agradeço também e peço pela vida daqueles que têm nos ajudado a fazer esse programa. Abençoa, Senhor, poderosamente com toda sorte de bênçãos. Abençoa cada lar e abençoa cada um que está nos assistindo, Senhor. Amém. Quero meditar com você hoje a primeira carta de João. Nós estamos continuando o estudo dessa carta, hoje capítulo 3. Vamos meditar do versículo 1 ao 24, amém? Você tem uma Bíblia, acompanhe conosco ou anote, para depois você refletir um pouco mais sobre tudo aquilo que vamos falar nesse dia. A palavra diz assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Bom, veja que aí o discípulo de Jesus, ele nos mostra a grandiosidade de Deus e ao mesmo tempo como Ele se dirige a nós. Quão grande é Deus e Ele nos chama de filho. Ele nos faz seus filhos. Claro que nós somos filhos por adoção, né? Porque o verdadeiro Filho de Deus é Jesus Cristo. É um Filho unigênito. Mas Ele mesmo disse que todo aquele que cresce em Jesus, como o Filho do Deus Altíssimo, seria também irmanados a Ele, como filhos de Deus. Nós sempre vemos as pessoas falarem assim, mas eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Há um erro aí. Na verdade, todos somos criaturas de Deus. Essa é uma verdade. Deus tudo fez. Tudo que existe no céu, na terra, no mar, todos os lugares. Deus é o Criador de todas as coisas e tudo é criatura de Deus. Mas ser filho de Deus é uma opção. E Deus nos chamou para sermos filhos dele. Ele quer nos chamar de pai. Ele quer ter essa relação conosco, de pai para filho. Esse Deus todo-poderoso, esse maravilhoso, porque através de Jesus Cristo nós passamos a ser cordeiros, herdeiros de Deus, herdeiros das promessas de Deus. Então, nós vemos que todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, creem verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles verdadeiramente podem dizer:
eu sou filho de Deus. Então eu posso dizer, eu sou filha de Deus. E você? Você é ainda apenas uma criatura de Deus ou você é um filho de Deus? Você já se sente herdeiro das promessas? Você já confessou que Jesus é o seu Senhor e Salvador? Pois isso é necessário para que possamos entrar para a família de Deus. E é através do batismo, é através da confissão, é através dessa aceitação de Jesus Cristo como nosso Senhor e único e suficiente Salvador, é que nós passamos a fazer parte dessa família de Deus. Amém? Agora nós vamos ler os versículos de 3 a 10 que diz assim: E tudo o que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar todos os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo o que vive pecando não o viu e nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. É muito interessante essa passagem, né? Até no versículo 7 nos chama muito a atenção que ele nos trata de filhinhos. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem é justo? Jesus. E Jesus se agrada daqueles que são justos. Os filhos de Deus, ele deve viver sempre conforme a vontade do Pai. Ele se refere aqui ao pecado. Ele diz assim: e todo o que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é o pecado? O pecado é desobediência. Todas as vezes que nós somos desobedientes, nós pecamos. Se nós estamos desobedecendo as leis de Deus, nós estamos em pecado. Deus disse, né, que nós não deveríamos cometer mais pecados, que nós deveríamos buscar viver em santidade. Viver em santidade significa o quê? Ser separado para Deus. Isso significa o quê? Não conviver com a maldade do mundo, não praticar a maldade do mundo, não viver no erro, mas sim buscar sempre o caminho da verdade, buscar sempre a Deus, praticando apenas aquilo que é bom e agradável a Deus, né? Então, quando as pessoas se convertem a Jesus, aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, ele se torna uma nova criatura. Por que uma nova criatura? Porque ainda que ele fosse o pior dos criminosos, o maior dos pecadores, ele verdadeiramente deixará essa vida de erro e de pecado para viver uma vida de santidade. Porque houve uma renovação. Só Jesus pode mudar o nosso ser, o nosso caráter, a nossa personalidade. Só Jesus pode fazer isso. E quando Jesus entra na nossa vida, ele opera em nós como psicólogo, como psiquiatra, como médico,
como o doutor dos doutores, aquele que cura todas as feridas, aquele que trata do nosso espírito, aquele que trata da nossa alma. Então, realmente, nós somos renovados e não mais vivemos apenas segundo a natureza humana ou carnal, mas a gente passa a viver também segundo uma natureza divina, ou seja, espiritual. E o espírito passa a ter domínio sobre a carne. Então a gente vai deixando o pecado de lado. Aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, aquele que adulterava não adultera mais, e assim vai. Ele vai buscando uma vida de santidade. E se buscar uma vida de santidade é sair do pecado, deixar o pecado de lado, né? Não quero, não tenho mais parte, isso, nada dessas coisas tem parte alguma mais comigo. Essas coisas mundanas, essas coisas ruins do mundo já não faz mais parte da minha vida, porque agora eu vivo para Jesus. Eu vivo nessa esperança. Ele diz, e todo aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Então a nossa esperança é Jesus. E se Jesus é puro, eu tenho que me purificar, porque nós sabemos que o imundo não combina com o limpo, as trevas não combinam com a luz. Então, se nós buscamos Jesus, nós temos que dar um trato no nosso interior, na nossa vida, né? A mudança exterior é nada mais que uma consequência da mudança interior. Porque quando nós mudamos interiormente, naturalmente que a nossa aparência exterior vai ser outra também, natural. Então as pessoas podem ver frutos, ou seja, ela pode ver Jesus operando em nós, ela pode ver a luz em nós e ela pode dizer, este verdadeiramente é filho de Deus. Amém? Depois, nós vamos agora ver aqui no versículo 11, até o versículo 15, essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sendo como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justa. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amando os irmãos, quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanente em si. Aqui ele fala que nós temos que estar hermanados, nós temos que amar o nosso irmão, porque Jesus morreu por nós, ele deu a vida por nós. E se nós não passarmos a amar o nosso próximo, que é um mandamento que Jesus deixou, ama o teu próximo como a ti mesmo, se nós não amarmos o nosso próximo, se nós vamos ter uma atitude então como a de Caim, que matou seu irmão Abel. Por quê? Porque ali um era do bem e o outro era do mal. E o mal não se agrada de nós, que somos do bem. O bem incomoda o mal. O mal persegue o bem e quer destruir aqueles que são do bem. Mas se nós não amarmos o nosso irmão, se nós maltratarmos, odiarmos o nosso irmão, nós não temos parte nenhuma com Deus. Então, ele nos ensina o amor de uma maneira muito especial. Amém? Eu vou continuar falando sobre esse assunto nesse mesmo capítulo, continuando os versículos seguintes, porque o nosso tempo aqui esgotou. E o que Deus nos deixa muito claro nesse dia é que nós procuremos amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo como a nós mesmos e nos afastarmos de todos aqueles que praticam o mal e que são do mal, porque esses verdadeiramente não são filhos de Deus, mas nós estamos irmanados numa família, e aqueles que ainda não entrou para essa família, Jesus te convida hoje, venha, escolha o bem
e deixe o mal. Amém? Venha para o caminho do bem e pertença a essa família maravilhosa, aonde o amor de Deus e o amor entre os irmãos predominam. Amém? Deus abençoe e te espero no nosso próximo encontro para dar continuidade a esta maravilhosa palavra de Deus. Amém? Deus o abençoe.